Casacor Minas Gerais 2017 acontece nesse casarão, que vocês já conheceram alguns dos ambientes, mas acho que a Célia conhece bem mais esse casarão, tem observado esse casarão há bastante tempo. Você podia contar um pouco dessa história para a gente, desse casarão, quando foi a construção dele, começo do século passado. Isso, a construção dele no começo do século passado, a gente pode ver que ele foi construído em 2 etapas. Até a foto aqui mostra muito bem nessa sala, vamos chamar que é uma sala de referência, e é o prédio mais simbólico do patrimônio ferroviário aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, né? Então, era o prédio da sede da rede, onde passavam todas as pessoas que trabalhavam na rede ferroviária. E esse prédio estava tombado pelo município. Ele faz parte é valorado pelo patrimônio, como patrimônio ferroviário, e nós tínhamos um projeto grande de restauração. Esse projeto já estava há mais de 5 anos pronto. Conseguimos fazer a parte fundamental dele, que era o telhado, para não deixar ter problemas maiores no prédio, mas nos faltavam, então, os recursos para fazer a restauração do prédio. A vinda da Casacor para cá é dentro de um entendimento que não é uma coisa pontual, é uma coisa de um prazo maior, onde que a gente possa trabalhar a resgate do prédio para a cidade, nesse primeiro momento, com essa primeira coisa. Já fizemos muita obra aqui, o prédio estava muito depauperado, vamos chamar assim, e nós temos aí uma perspectiva de mais de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses de obras aí sim de restauração. E vocês podem vir agora para verificar como é que está e voltar no próximo ano para ver, então, o que a gente já avançou na restauração do prédio. Para fazer a comparação. Acompanhando um pouco de Casacor, que em outros estados também ocupa patrimônios tombados, a gente tem descoberto aí algumas coisas. Uma delas é que um prédio sem uso, quer dizer, a não utilização, é muito ruim para a arquitetura. Mas você estava me explicando que também a subutilização ou a má utilização também é péssima, que foi o que aconteceu aqui por anos. Na verdade, o prédio estava vazio e ele estava pouquíssimo utilizado. Quando a inventariança da rede acabou de fazer o inventário da parte documental, esses documentos já foram para outro prédio aqui na rua mesmo, que é o edifício Chagas Dória, e então o prédio ficou vazio. E prédio vazio realmente é um passo para o arruinamento. E nós temos um compromisso, assinado com o Ministério Público Federal, de instalar aqui o Centro de Memória Ferroviária. O IPHAN, ele ocupou um prédio da rede ferroviária, a Casa do Conde, onde é a nossa sede, com o compromisso de instalar aqui o Centro da Memória Ferroviária. Então, esse foi um caminho de uma parceria, eu diria, público-privada, onde a gente pudesse, depois de 2 anos, receber o prédio restaurado e com possibilidades de instalação desse centro da memória de referência da memória ferroviária. Então, acho que é um momento muito bom, é um momento que a gente mostra também o prédio para a população, que aqui não conseguia chegar. Como eu disse, a Casacor já fez muita obra para até conseguir chegar nesses ambientes, e nós estamos paulatinamente descobrindo. Nessa sala mesmo, a gente tem uma parede em que a gente vai estar fazendo a decapagem justamente para ver quantas camadas, quais eram as pinturas. A década de 20, 30, era uma década de muitas pinturas murais nas casas. Então, as casas não eram só pintadas como a gente pinta hoje, de branco, de cinza, de que for, mas elas sempre tinham algum desenho marmorizado e tal, e é o que a gente está descobrindo aqui também. Sim, os profissionais, em todos os ambientes, a gente tem esse trabalho que foi deixado pelos profissionais, para que as pessoas conhecessem um pouco dessa história. É o que a gente chama de janela, né? A gente mostra uma janela, como é que era a pintura. E eu queria também deixar registrado que foi assim, muito atenciosa e muito cuidadosa de todos os profissionais que aqui trabalharam, vamos dizer assim, a apropriação do espaço do casarão. Evidente, nós tínhamos um escritório de arquitetura que acompanhou, com a supervisão do IPHAN, para cada
Cada cômodo a gente tinha qual era a regra do cômodo, né? O que podia fazer, o que não podia fazer. E isso aqui foi um desafio maior, eu acho, para os expositores, porque eles trabalharam, então, dentro de uma casa real. Sim. E de como é que eu posso colocar todo o meu design e minha arte dentro de uma casa com janela, com piso que está assim, com coisas que eu não posso fechar. Né? E trazer soluções, né? E não põe o ponto de vista. Então, ficou ótimo. Mas você colocou uma coisa interessante, que é: venha para acompanhar esse momento e descubra como o Casarão ficará daqui um ano e pouco. Daqui um ano, quando tiver a próxima Casa Cor, e um ano e meio, quando é a entrega do patrimônio para a cidade. Bom, você já falou que pedras portuguesas que a gente viu lá embaixo foram restauradas, parte de mármore, parte de piso, questões de infraestrutura de telhado. Quais são os passos seguintes? Quer dizer, a gente deixou a casa numa possibilidade de receber o público. O que é que de pente fino precisa ser feito a partir de agora? Nós vamos fazer o projeto em 2 etapas, porque não há tempo de fazer todo o projeto até a próxima Casa Cor. Então, essa primeira etapa, ela vai ser toda a parte de infraestrutura, melhorar a parte de infraestrutura hidráulica, hidrossanitária, elétrica, que já foi feita muita coisa, mas que precisa ainda avançar. Né? E também vamos fazer toda a parte de forro, de piso, que está faltando. Aqui vocês vão ver nos ambientes, né, que as coisas foram colocadas até com disfarces e tal, mas não teve nada muito provisório. A coisa é provisória para retirar mesmo, porque agora, nessa outra, a gente já ataca naquilo que está no projeto. Né? E aí vamos fazer a pintura, toda a recuperação de pintura externa, as esquadrias. Né? E depois, numa segunda fase, nós vamos, então, aí vir pensando no pente fino, na questão dos cômodos mesmo. Nós não vamos fazer a recuperação artística, das pinturas artísticas que estão agora nas janelas. Nós vamos deixar algumas aparecendo, mas isso levaria muito tempo, é um trabalho muito custoso. Aqui mesmo na Rua Sapucaí, a gente tem uma casa totalmente pintada, que brevemente deve abrir até a visitação, mas que levou 4 anos para fazer a restauração. É um custo também um pouco alto. Então, na verdade, nós temos um compromisso de devolver essa casa para a população de Belo Horizonte, para os ferroviários, como centro de memória ferroviária. Sim. E como também é difícil, né, a gente manter uma casa tão grande, nós vamos ter aqui o Centro da Memória Ferroviária, uma área multiuso, uma área de auditório e tudo mais que pode ser, inclusive, utilizada sem estar ligado à questão ferroviária, e também nós vamos fazer um condomínio com todos os órgãos do Ministério da Cultura que hoje pagam aluguel em Belo Horizonte, que estarão aqui. Então, vocês podem vir aqui estará a representação do Ministério da Cultura, aqui estará a Fundação Palmares, aqui estará o Instituto Brasileiro de Museus, que são os 3 órgãos do Ministério da Cultura que não têm sede própria em Belo Horizonte, mas têm suas representações. Então, aqui realmente vai ser um centro, né? Um centro vivo, vão ter as pessoas trabalhando, e vão ter o atendimento ao público, seja ele o visitante do Centro de Memória, seja ele aquele que vem buscar alguma informação, por exemplo, sobre Lei Rouanet, sobre incentivo, porque isso, quem presta as informações é o Ministério da Cultura, e vai estar dentro desse corredor cultural que junta ali, depois do viaduto, onde é a sede do IFAM, que é a Casa do Conde, onde nós temos uma exposição agora num grande galpão, e a Funarte, com os 6 galpões da Funarte, que é onde funciona a parte de música, de teatro e tudo mais. Então, a gente acredita que esse polo, é um polo muito importante para a cidade. Eu tenho dito isso ao vice-prefeito, ao prefeito, que a Praça da Estação, considerada Praça da Estação expandida, né, até pegando essa Rua Sapucaí, pegando até a Serraria Souza Pinto, até a Casa do Conde, nós temos aqui um corredor cultural muito importante para a cidade. É um corredor cultural que precisa ser melhor aproveitado, que precisa ser melhor mantido. Nós temos um excelente museu, o Museu de Artes e Ofícios, que é uma âncora nessa Praça da Estação, mas que faz essa conexão, né, tanto com a Serraria Souza Pinto, como agora com a sede do IFAM, depois que a gente conseguir abrir o galpão, que também é um espaço com auditório, com exposições e tudo mais.
E passando, então, para esse lado da Rua Sapucaí, onde já está apropriado, né? Hoje, na Rua Sapucaí, nós temos uma vivência cultural enorme. Muitos restaurantes. Muitos restaurantes, mas não é só isso. São as pessoas aqui já têm uma referência, a gente tem a benfeitoria ali, com grupos muito diversificados, é isso que a gente quer. Essa diversidade cultural de Belo Horizonte a gente encontra aqui na Rua Sapucaí. Muito bom, é uma oportunidade de quem não conhece Belo Horizonte vir para cá, ou mesmo de quem é de Belo Horizonte e não frequenta menos o centro, frequentar. Fico muito contente de ter conhecido esse projeto, a gente vai acompanhar ao longo desse tempo, a gente volta e vai mostrar um pouco disso ao longo do ano, até chegar à próxima Casa Cor, e aí no final do ano, quando houver essa entrega de fato, no começo de 2018, no ano de 2018, né? 2019, então, na verdade, 2 anos ainda. Um ano e meio. É porque nós estamos em 2017. Aí faz 18, faz a Casa Cor, depois aí entrega até o final do ano, ou janeiro de 2019. Então, pronto, a gente vai acompanhar esse processo. E, nesse interim, com toda certeza, a gente vai ter ainda outras coisas acontecendo na Rua Sapucaí e no entorno. Te agradeço muito, parabenizo. A gente recentemente conversou com o Nelson Dupré, que é um arquiteto que fez a reforma, ajudou na reforma da Sala São Paulo, no restauro da Sala São Paulo, e ele disse também uma coisa importante que nos ficou na memória, que é muito importante ter alguém que diga não, em alguns momentos, quando se trata de restauro e ocupação desses prédios tombados. E eu te faço, então, uma última pergunta. A gente vai ter uma ocupação muito importante desse prédio, que foi construído há 100 anos, mais ou menos, e atendia aquele público da época. A gente vai precisar, na questão de infraestrutura, de inovações que atendam a esse novo público, com relação ao número de banheiros, com relação à acessibilidade, e o próprio IPHAN já está previsto nesse projeto. Isso tudo está previsto no projeto. Na verdade, os projetos de restauração hoje são nunca somente projetos de restauração, eles são restauração e adaptação ao novo uso. Isso é muito importante, porque a restauração não se sustenta por si, ela tem que ter um uso, né? Seja, se fosse uma pessoa que comprasse a casa para viver, ela teria um uso diferente do que um centro de memória, do que um centro de exposições, como está sendo aqui. Então, na verdade, nós estamos definindo os usos. Os espaços já estão definidos, são espaços muito grandes, o prédio é enorme, e todo isso está sendo previsto. Então, os banheiros públicos, a acessibilidade, tudo vai ser organizado. Se agora eu não tenho 100%, nós, no final de 2018, teremos 100% organizado. Muito bem, então, Cidade de Belo Horizonte ganha um grande presente, eu acho. Muito obrigada. Obrigada. A gente vai acompanhar esse trabalho. Estou à disposição, eu também vou acompanhar. E se vocês podem acompanhar tanto nas redes sociais de Casa Cor, Casa Cor Oficial, quanto nas redes sociais de Casa Cor, Minas Gerais, com certeza ela vai acompanhar muito mais de perto e a gente vai estar ali olhando também. Muito obrigada. Obrigada.